Fala aí, Velice, e aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o T, bem, galera, hoje. Ahn, eu vou estar falando sobre uma parada, né, que é o... Eu não sei se eu vou upar essa parada aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu pretendo falar. Que é para falar sobre esse formato, tá? Esse formato que a gente está agora, o nosso formato atual. E eu não sei se você percebeu, mas esse formato ele tem uma coisa peculiar, que é o imenso número de traps e de limpadores de campo, vamos dizer assim. Né? Limpadores, eu não sei como é que chama, mas é tipo Hygex, Dark Holes, Slumbers, Kaijus, essas coisas. E esse formato ele tem essas coisas tem essas coisas em particular, né? Que é principalmente as traps, sejam elas as traps que você seta, ou seja as traps que você ativa da mão, né? As hand traps, mas elas são assim o que está definindo o formato e que é o que você tem que focar. Pelo menos até pré-magícia, né? Eu não sei quando os magicians vão ser legais, né? Eu não sei quando que o magista vai poder começar a jogar com eles, mas e eu também não sei se eles vão ser relevantes. Eu vou falar sobre isso depois. Mas vamos lá, tipo, as coisas que isso implica, né? Essas paradas, de como o formato tá e tal. Uma coisa que é bem... que eu percebi jogando alguns jogos, né, e tal, é que o turno do oponente, ele decide mais do que o seu, sabe? Do que o seu turno, porque como você tá totalmente focado, né, em traps e... Assim, os decks meta, né, do que eu tô falando. E se você, mesmo que você joga de rogue, de forfã, você vai jogar contra o deck meta, eventualmente. Então, isso vai se aplicar para você também. Que é em que o turno do oponente é muito importante, às vezes muito mais do que o seu turno. Porque no seu turno, as coisas que você faz, você precisa de pouca coisa para fazer, para jogar. Você precisa de pouca coisa para você jogar. O formato está basicamente assim, onde você precisa de pouca coisa para jogar, e aí o resto das suas cartas são todas para segurar o oponente no turno dele. Então, assim, você ganha não deixando o cara jogar. É mais ou menos assim, né, segurando com as tuas traps e com os teus monstros, que além das tuas traps, você ter as traps no campo, você ter as traps, os teus monstros ainda são interativos. Então, tudo isso é para você catucar as coisas do cara, né, as coisas do oponente, e você lidar com o campo, não deixar ele estabelecer o campo. E aí, né, vamos pegar um exemplo qualquer aqui, por exemplo, uma Mirror Match de Zodiac. Uma Mirror Match de Zodiac, né, eu ganho o dado, eu começo, daí eu vou fazer a minha jogada, provavelmente eu vou assumir que o cara tem Hand Trap, então ele vai me atrapalhar de alguma forma. Então vamos supor, eu começo com o normal sumo de um Zodiac, de um Viper. Normal sumo Viper, aí eu ponho, sei lá, Remy Kong, aí eu ponho o Bullhorn, daí eu dou o efeito do Bullhorn. Aí nisso o cara me dá, por exemplo, Ghost Ogre. Aí o cara me dá Ghost Ogre, daí eu vou pensar, quem que eu vou buscar agora? E daí, por exemplo, eu busco, sei lá, um rato. Daí eu pego o rato para minha mão. E o meu Bullhorn morre e eu não tenho barragem. Então, o meu turno acabou. O que eu posso fazer de monstro? Mais nada. Meu turno acabou. Então, eu pego todas as cartas que eu tenho na mão, né? Porque o meu deck Zodiac ele tem poucos monstros. Sei lá, 8 hand traps, 6 hand traps. Tem as cartas de consistência, né? Tank, barragem e tal. Aí tem cartas para lidar com coisas, que é Twin Twister, Hygex, Dark Hole, Slumber, Kaijus. E tem os traps, né? 11, 12 traps. Então, eu olho para minha mão e aí eu sei que eu vou, né? Muito provavelmente eu vou ter alguma coisa para impedir que o cara jogue, porque eu vou ter que impedir. Então, sei lá, eu seto as cartas, seguro o que eu tenho na mão, fico com o meu rato para jogar no próximo turno. Aí passo pro cara. Aí, o que o cara fizer, eu vou atrapalhar ele. Eu não tenho um monstro, mas o cara faz alguma coisa, eu vou tentar atrapalhar ele. E aí, com, sei lá, 2 sets, 3 sets, muito provavelmente eu vou impedir que ele faça as coisas que ele quer fazer. Então, o cara vai lá e eu vou e nego o sumo dele, por exemplo. E ele fica na mesma situação que eu estava antes. Ele fica sem monstro no campo. E aí, se ele não tiver barragem, ele não consegue fazer nada de monstro mais. Daí ele vai setar as coisas que ele tem e vai passar para mim. Entendeu? E aí vai fazendo assim. Você vai tirando o recurso do cara e você vai tentando jogar. Só que as hand traps estão uma parada muito presente no formato, né? Então, meio que você não vê, você tenta jogar em volta e tal.
Mas é assim que está funcionando, né? Eu faço meu campo, cara, no meu turno ainda, eu sou primeiro, no meu turno ainda não é tão fácil assim. Não é sempre que eu vou conseguir fazer um campo de monstro, né? Que é o Drância e o Macaco. E aí as traps. Mesmo o cara lead, as minhas traps seguram ele, aí ele volta para mim. Aí as traps dele vão me segurar, daí eu volto para ele. E daí isso vai degringolando, tá ligado? Até que eventualmente você compre alguma coisa que desequilibre, ou que você use alguma coisa no teu main deck que, sei lá, você use, não sei o que pode ser. Se você pensa em alguma coisa aí pro metacall que você tem e tal, por exemplo, sei lá, um XY Universe, por exemplo, o que não é a considerabilidade mesmo, mas por exemplo, né, sei lá, supondo aqui, você usa alguma coisa assim. Caso não, a dinâmica é mais ou menos essa, tá ligado? Você vai tirando o recurso dele, o cara vai tirando o recurso de você, e como o que você precisa para jogar é pouca coisa, né? É um Zodíaco só uma tank, uma barragem, ou um Zodíaco, qualquer uma das coisas servem. Então, possivelmente, é muito provável que você faça isso quase sempre, né? Então, é assim que está desenrolando o formato, pelo menos na minha visão. Nome Roberto de Zodíaco, por exemplo. O Nustro e Draco, por exemplo, é mais ou menos assim também, né? Você fica lá com o monstro, e aí você tem as suas traps, e eu não sei se os Dracos, eles não usam Kaiju, né, por exemplo, eles não usam, não sei se usa Rabiek, Dark Hole, coisas assim. Caralho, esse merda desse jogo já vai terminar, eu pensei que ele era mais longo. Mas a premissa dela serve, é isso também, tá ligado? O cara monta o campo dele lá. Nele é mais difícil de você dar alguma coisa porque ele vai tomar, ele não toma Goshobi, por exemplo, né? O True Draco, como é que é o nome do arrombado, cara? Masterpiece, ele não toma. Mas, enfim, ele vai fazer o turno dele, vai passar para você, daí você vai tentar segurar ele vai tentar te segurar para voltar para ele e aí vai passando o turno um pro outro, até que eventualmente tanto que assim, a gente termina com pouca carta, tá ligado? A gente termina com quando o jogo está se encaminhando para o final, você tem quase sempre poucas cartas. E por quê? Porque aquelas cartas já foram gastas no processo, né? O teu oponente ele te força a gastar muita carta. É muito difícil, vai ser bem difícil na verdade, você ter um jogo em que você vai ganhar rápido. E a menos, né, que você tenha muita coisa para segurar o cara, você consiga jogar com pouca carta e o cara não tenha coisas para te segurar. Nesse caso, você vai ganhar muito rápido. Então, o que eu tô querendo falar é que nesse formato, cara, essa questão de traps, ele abre coisa assim, que o Zodiac, basicamente, hoje, ele é por exemplo, um Geargia, ou um Satella, coisas assim que usavam muita trap e que precisavam de pouca coisa para jogar, entendeu? Você precisava de pouco monte para jogar e o resto Dratete para segurar o campo do cara. E decks assim, até consegue jogar, porque seguem a mesma premissa, tá ligado? Do que o Geargia, né, com o Zodíaco e tal, que vai usar pouquinhos monstros, você vai fazer os teus Exceeds lá. A diferença é que o teu Exceed não é uma Drance, né? Claro, o Zodíaco é infinitamente melhor do que esse, mas assim, é só um paralelo, é só para comparar. Que o formato tá muito trap-oriented, muito trap-oriented. E assim, cara, e aí, né, a dica pro formato, você precisa jogar com alguma coisa que jogue com poucas cartas. Né, com as cartas que precisa para você jogar, de monstro e tal, você consiga jogar com poucas. Basicamente, né, que sejam jogadas de uma carta. Isso é essencial nesse formato, porque você tem jogada de uma carta, de pouca carta, e o resto coisas para segurar o oponente. Porque essa é a dinâmica do formato, entendeu? Essa é a dinâmica do formato. Por exemplo, o Wind Witch. Essa é uma coisa que eu vejo como tendência para agora e para Link, por exemplo, porque e também é que, pelo formato estar assim, não é exatamente necessário que tenha uma infinidade de monstros no campo. Você, sei lá, um monstro forte, interativo, com mais traps, é bom, entendeu? É muito bom. E imagino que pro Link isso vai ser mais ou menos assim também. Né? Não vai ser todo deck que vai sair fazendo um monte de Link e tal, aqueles replay que você vê no Yu-Gi-Oh! Pro dizendo, Link, sei lá, consegue fazer Quasar e tal, consegue fazer três, sei lá, questão em Ômega e não sei o que com DDD, por exemplo. Não vai ser assim, né? Ninguém vai jogar assim.
vai ser mais ou menos essa a dinâmica. Então, né, o Wind Witch, por exemplo, imagino que vai ser uma coisa muito popular, porque você só precisa da Ice, e aí você quer que todo o resto seja trap. Então, o Wind Witch é uma parada real para esse formato, né? Por exemplo, lá, o Wind Witch com artefato, nem precisa ter Eidolon, mas porque o Eidolon vai comer os outros spots, né? Mas, sei lá, só o Wind Witch. E, sei lá, você coloca alguma outra coisa que faça jogada de uma carta, né? Sei lá, por guide, que consiga fazer uma coisa forte e interativa. O Wind Witch e Zodiac também, porque você precisa de pouco Wind Witch, pouco Zodiac, e aí você põe, sei lá, Dark Rover Hagex, 2 Dark Rover Hagex, remoção de traps, né? Twin Twist, Cosmic Cyclone, e enche de trap. E 3 barragens também, né? Enfim, isso, por exemplo, é uma construção de um deck que segue esse padrão que eu falei, né? E aí aconteceu uma parada que, vendo isso, o Zodiac também, ele é assim nas pessoas de uma carta e tal, e vendo isso, eu percebi uma coisa, que o jogo grindava muito, tá ligado? O jogo andava bastante, e aí eu tinha pego um cara que tá jogando Zodiac, por exemplo, e aí eu percebi que eu tinha feito meu campo, daí passei para ele deu um caju na minha Drância, por exemplo, aí tentou fazer o campo dele, daí eu não deixei, né, porque as minhas traps me seguraram, as minhas traps e a minha trap me seguraram, eu fiquei com aquele Gameciel no campo, daí ele setou as dele, e daí eu fui tentar fazer alguma coisa, ele deu trap, e aí eu bati direto com aquele Gameciel, e aí eu passei para ele tentou fazer as coisas dele, eu não deixei porque as minhas traps seguraram ele, daí ele voltou para mim, eu tentei fazer uma coisa, ele impediu, eu bati de novo com o Gameciel, e de 2 em 200, em 2 em 200 eu fui tirando o dano dele. Chegou uma hora que ele ficou muito pequeno, ele conseguiu tirar meu Gameciel, e aí a gente ficou meio que compra, seto, passo. O cara vai lá, compra, seta, passa. Compra, seta, passa. E aí você fica numa situação que, tipo, mesmo que eu tenha um rato, por exemplo, o cara tem 4 7, o jogo dele engolou, né, e tal. Ele foi, comprou, passou, ele comprou, setou, passou, voltou pra mim, tal, e aí eu tenho um rato, por exemplo, na mão. E aí eu olho para o rato, o cara tem 4 sets. A chance de uma daquelas 7 não ser uma coisa que negue meu sumo é muito pequena. Então, claro, né, contando se você conta, né, as strikes e as solens que ele deu antes. E aí você olha e, caralho, eu vou fazer esse rato? Por exemplo, nesse caso que o cara me deu o caju e eu consegui segurar ele, eu não precisava, tá ligado? Bastava eu bater, era real, podia fazer isso. E aí eu percebi que, caralho, que merda, tá ligado? Eu achei isso muito chato. E aí eu fui e, pensando nisso, eu pensei, cara, pensando nisso, eu fui tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um deck que eu tenha bem mais jogadas e bem mais arquétipos que sejam difícil de o cara counterar uma coisa. Por exemplo, se ele tenta counterar uma coisa, ele não vai counterar meu deck porque eu uso mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí eu fiz esse que eu deixei aqui no... Caralho, eu escolhi o replay muito errado. Eu não sei se eu gravei outros com esse deck aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui. Acho que esse aqui é uma parada decente. Esse aqui também, vou deixar rolando aí. Aí eu fiz esse deck aqui, ó, por exemplo. Que nele eu coloquei o seguinte, eu coloquei Wind Witch, Eidolon, Zodiac e Tridraco. E o deck ficou bom assim, né? Ele ficou forte. Ele roda bem liso. Mas... E aí eu fiz isso, né, pra eu não ficar meio que sem cartas, pra quando o jogo degringolar. Pra quando o jogo grindar muito, né, o jogo enrolar e tal, eu não ficar sem cartas. E ficar naquela de compro, certo, passo, compro, certo, passo. Então eu misturei isso, né? Ficou bom, rodou, mas para esse formato não dá. Porque eu percebi que se eu não tenho muitas coisas, se eu não tenho coisa para segurar ele, não vai ter um grind, tá ligado? Eu não vou conseguir grindar ele, porque eu vou perder as minhas cartas. Então, assim, por exemplo, nesse caso, né, que tá passando na tela, eu dei o efeito da Ice Bell, eu nem sei se essa jogada deu certo. Ah, não deu, né? Olha, eu dei o efeito da Ice Bell, aí o cara deu strike. Aí eu fui e eu tinha um rato e um Viper na mão. Daí eu baixei o rato normal sumo, né? Daí eu dei o efeito dele, porque mesmo que eu não dê o efeito, se eu fizer um special sumo, o cara vai negar, né? Ou vai destruir com a ogre como ele fez. Daí ele deu o ogre no efeito do rato. E aí, ok. Mas aí olha a minha mão. Eu não tenho mais como voltar e não tenho como segurar ele. Entendeu? Aí eu entrei meio em pânico. Eu pensei, caralho. E daí eu percebi que se eu não segurar ele,
eu não vou ter um grid game, tá ligado? Para eu poder usar as minhas cartas de combo que eu tenho a mais. Esse jogo eu acho que estava jogando contra um deck bem fraco, na real. Ou foi o jogo que eu perdi? Eu acho que esse foi o jogo que eu fui trucidado por um deck que só tinha trap e. Trap, hand trap e artefato, parece, se eu não me engano. Né? Eu fui tentar fazer o sumo desse Viper aí, por exemplo, eu tomei Sancto. Foi bem isso. Eu tomei Sancto e o cara trouxe o site. E aí, novamente, eu comprei um Garnet, né, na minha mão. Aí eu comprei a Snowbell. E aí, de novo, fiquei sem jogada, não tenho trap para segurar ele, passei para ele. E a minha sorte é que, tudo bem, ele me segurou muito, mas só que o deck dele não fazia coisas boom, forte, né? E nesse formato você tomar uma OTK é uma coisa muito rara. Então, eu não vou morrer, né? Eu sei disso, eu não vou morrer, eu não setei nada. Tomara que eu não tenha estado nada. Eu não setei porra nenhuma, aí eu passei para ele. Só que a coisa começou a ficar estranha, porque essa carta setada é uma Ghost Ogre, se eu não me engano. E aí essa Ghost Ogre vira um Stardust Dragon, e daí ele seta mais trap, daí ele passa pra mim e aí eu me fudi. Daí eu perdi o jogo. Entendeu? Eu não vou conseguir mais fazer porra nenhuma. É isso mesmo, é uma Ghost Ogre, daí ele usa a Ghost Ogre e o site faz um Stardust. E aí eu perdi, entendeu? E daí eu percebi, cara, que eu tenho que segurar o oponente, porque hand trap é uma coisa real, entendeu? E aí eu tentei usar 3 My Bite Shield, e para mitigar isso, né? De eu não tomar, por exemplo, uma Ghost Ogre e me fuder. Então, e aí eu uso o Brilliant Fusion aqui também, né? Para fazer 2 normal summon, para fazer o Trick Clown e tal. Ficou um deck bom, entendeu? Mas para esse formato, ficou uma parada meio assim que não dá, porque a gente precisa das traps. Esse é um formato muito orientado, muito trap orientado. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar, que essa visão que eu estou tendo do jogo agora e que provavelmente vai se estender até os links. Pelo menos no início, porque, né, o cara ainda me deu uma Maxi, porra. O que eu vou fazer? Entendeu? Daí eu fiquei pensando meia hora aí se eu mandava um Trick Clown, né? E eu fazia, porque o meu plano era mandar o Trick Clown. Daí eu ia jogar o Garnet, Trick Clown, fazer o Serafinite. Eu tenho Trick Clown, Serafinite, Brilliant Fuse e eu tenho Terraform na mão para eu buscar o Dragão de Diagrama. Então eu ia dar Twin Twister. Eu fiz um spray aqui também, né? Porque eu podia ter dado o My Various Shield, mas aí eu ia dar Twin Twister, ia matar aquela carta, que era pra ter dado lá no primeiro turno, e aí eu fiz um spray também, ia descartar essa carta morta. Ele ia negar com Stardust, daí eu ia negar o My Various Shield. E era isso que eu tinha que fazer na real, né? Eu tinha que dar Dragão de Diagrama, buscar dragão de diagrama, dar dragão de diagrama no Triclown, por exemplo. Aí eu buscava o Masterpiece, ele ia dar o Stardust e eu dava My Barious Shield, né? Aí eu tributava o Garnet e a Brilliant Fusion por Masterpiece, e aí eu ia ter Twin Twister e Snowbell na mão. Era isso que eu ia fazer, mas Deus Maxi atrapalhou, e aí juntou com os misplays que eu tinha feito e tal, e aí virou um desastre, assim, entendeu? Tudo bem que nesse caso que eu poderia ter feito coisa melhor, né? Eu dei misplay aí, eu perdi nisso, mas eu joguei mais jogos com esse deck e aconteceu essas coisas que eu falei, né? De eu tomar muitas coisas, porque o cara sempre vai ter coisas para me segurar. O objetivo dele é esse, entendeu? Todo mundo é esse, segurar o oponente. E como eu só tenho cartas para jogar, e a forma de esse deck segurar o oponente são os monstros são as traps, então eu tenho que fazer os monstros, eu não consegui fazer os monstros, eu perco, porque eu não consigo segurar o cara. E eu tenho chance de voltar no jogo porque o cara não me mata, mas o cara já fez ele me segurando, indo para ele fazendo um campo, eu não tenho com que segurar ele vai fazer o campo dele e vai setar as traps, voltar para mim. Eu não morri, mas eu perdi, entendeu? Porque nada que eu fizer, praticamente nada que eu fizer, vai passar pelas traps dele. Sei lá, cara, eu não sei se eu consegui falar muito bem isso aqui. Quanto tempo já tem? 19 minutos. Eu não sei se eu consegui dizer aqui o que eu queria, mas era mais ou menos isso que eu queria falar. E daí eu perdi esse jogo, né? Eu consegui fazer Masterpiece aí de uma maneira bem porca, porque eu busquei o diagrama, né? Daí eu matei uma várias filhas da minha mão, olha que bosta. Busquei o Masterpiece, tributei o Serafinite e o Brilliant Fusion por Masterpiece e esse foi meu campo. Masterpiece, não afetado por monstro e por spell,
e o campo. Mas aí o deck dele só bastou ter traps, pouco monstro e hand trap, e isso foi suficiente para me segurar, entendeu? Eu acho que ele usa o Windwitch aí, só que ele não comprou. Acho que foi isso que aconteceu. Ele usa o Windwitch, mas ele não comprou. No Game 2 aparece o Windwitch. E aí eu entrei em pânico. E daí, tipo, só de você ver um deck assim, já fica óbvio que o cara usa Kaiju, entendeu? Porque se ele usa tudo isso, ele vai usar Kaiju. E aí o meu Masterpiece fica insignificante, né? E eu perdi essa match. Então, enfim, sei lá, não sei se deu pra entender o que eu tentei falar sobre esse formato, né, e tal, e vai continuar assim por muito tempo, até os links chegar, né, pelo menos a primeira leva de links. E se acostume, cara. Jogue com deck assim, que usa muita carta para segurar o oponente, seja ela trap ou hand trap. Se você sentir que no formato tem muita coisa que vai atrapalhar você usar as suas traps setadas, você usa hand traps, usa um montão de hand traps. Se você sentir que tem um montão de hand traps, sei lá, você usa gama para você negar a hand trap do cara, para o cara não dar a hand trap no teu primeiro turno, ser muito doído e você perder, não conseguir fazer teu setup. E então o Gama ajuda, né? O Psyframe Gama. Né? Tem todas essas coisas que você tem que observar. Mas o certo é que o formato é um formato de trap, seja ela de trap setável ou hand trap, né? E, e que tenha monstros que se segurem por si só, né? Que façam jogadas de uma carta. Isso vai ser essencial nesse formato. E aqui é triste porque eu fiz o Masterpiece tributando monstro e spell. Era pra eu ter dado o efeito dele antes, né? Eu fui bem idiota, eu fui bem burro, na real. Porque era pra eu ter dado o efeito dele matado aqui, e aí a carta do Mirror Force. E aí o meu Masterpiece é afetado por Trap, ele é destruído, e aí eu perco. Eu podia ter... Não podia ter feito porra nenhuma, eu perdi aqui, né? Enfim, foda-se. Então é isso aí, espero que você tenha entendido. Comenta disso que você achou, se gostou do vídeo, curte, se inscreve mais conteúdo, se inscreve. Isso aí, valeu, falou, até mais.